especial, revisão, não é isso? Então, nós vamos começar a nossa revisãozinha, tá certo? Então, eu separei alguns exercícios. Aí a galera aí, dia bom, muito bem. Um bom dia a todos por atacado aí do chat. Então, eu separei aí pra gente, fiz até um slide especial para essa semana de revisão. Isso aqui é a aula 1. Esse slide ficou colado errado. Vou arrumar ele, tá? Vou compartilhar com vocês. Essa é a nossa aula 1 de revisão. A aula 2 de revisão vai ser de amanhã de óptica. Tá certo? Então, vamos lá. Vou tirar esse slide aqui. Colei ele errado. Tá certo? Mas não tem problema, não. Então, vamos começar a nossa revisãozinha. Vamos trabalhar um pouco com calorimetria, tá certo? Que é a primeira aula de termo. E na aula de amanhã, uma revisãozinha na parte de espelhos esféricos, tá certo? Vamos trabalhar de novo aqui a formação dos raios, a formação das imagens, mas isso é amanhã, tá ok? Vamos fazer uns exercícios? Um minutinho para vocês fazerem esse aí para mim. Bom dia, Luísa. Um minutinho para vocês fazerem esse para mim. Quero a resposta. Acabou? Compartilha comigo um bate-papo. Um minuto para vocês. Não era para ter encerrado o compartilhamento da tela, não. Pronto. Não vai funcionar o que eu queria, não.
Muito bem, Vinícius, muito bem. Larissa, dá uma olhada nas suas contas, por gentileza. Dá uma olhada nas etapas que você está fazendo. Muito bem, Suguri. Muito bem, Sofia. Vinícius, importante sempre acabar de fazer e reconferir, tá certo? Quando a gente pensa que está errando, a gente triplica a atenção, cara. Muito bem, Ana Luísa. Muito bem, muito bem, muito bem. Galera, então eu vou fazer. Muita gente aí já compartilhou o resultado. Então, vamos lá agora. Então, presta atenção aqui comigo. Eu fiz um desenho aqui inicialmente de um diagrama aonde eu tenho aqui a água fervendo a temperatura que tradicionalmente a água ferve a 1 atm a 100 graus Celsius. Aqui eu coloquei um gelo saindo de -10, aqui chega em 0, ele começa a derreter, depois eu aqueço até 100 e aqui ele muda para vapor. Só que olha como é que ele começa a questão. Ele fala, numa panela de pressão. Nós sabemos que numa panela de pressão a água não vai ferver a 100. Que a ideia é justamente eu aumentar a pressão. Com o aumento da pressão, eu diminuo a temperatura, eu aumento a temperatura de ebulição. Ou seja, ela vai ferver numa temperatura maior do que 100. Por isso, nós usamos a panela de pressão, para poder ferver uma água a temperatura maior do que 100. Eu tenho água líquida a temperatura maior do que 100, e o alimento cozinha mais rápido. Então, numa panela de pressão, a água entra em ebulição a 120 graus Celsius. Então, nesse gráfico aqui, ó, aqui seria 120 graus Celsius. Quantas calorias são necessárias para aquecer e depois vaporizar 70 gramas de água? Então, minha massa de água é 70 gramas. Cuja temperatura inicial é 50 graus Celsius. A temperatura inicial é 50 graus Celsius. Eu estou começando o exercício daqui, ó. Eu estou partindo daqui, ó. Desse ponto. Então, eu estou saindo... ele quer saber quantas calorias ele vai gastar daqui até aqui, mais daqui até aqui. Então, aqui eu tenho um Q1 e um Q2. Deixa eu fazer de uma outra maneira. O que eu estou falando é o seguinte, eu tenho um recipiente aqui, esse recipiente tem a água, essa água está a 50 graus Celsius. Eu vou levar essa água até uma temperatura de... Só que o recipiente é fechado. Por que ele é fechado? Porque eu estou na panela de pressão. Vou levar isso aqui tudo até 120 graus Celsius. E aqui ele vai começar a ferver. E aqui agora eu tenho toda a minha água na forma de vapor. 120 graus Celsius. Aqui eu tenho água líquida e eu tenho líquido virando vapor. Vaporizando ela. Certinho? É o que eu chamei de Q1 e aqui eu chamei de Q2. Vamos calcular Q1 e Q2. Vamos lá? Quem é Q1? Aqui é a quantidade de calor para poder aquecer essa massa de água. Então, é MC delta θ. Massa 70. Calor específico 1. Variação de temperatura de 50 para 120. 120 menos 50. Também chamado de 70, não é isso? Então, Q1 é igual a 70 vezes 70. Q1 é 7 vezes 7, 49. 4.900 calorias. Quem é Q2? Q2 é a quantidade de calor necessária para fazer essa massa de água a 120 graus Celsius mudar de estado físico. Então, é M vezes L, calor latente de vaporização. A massa é 70. O calor latente, que é positivo, porque ele está ganhando calor, é um valor de 523,1. Então, Q2 vale 70 vezes 523,1. 70 vezes 523,1. 36.617.
O que ele quer? Quantidade de calor total. Ele quer Q1 mais quem? Q2. Q total é igual a 4.900 mais 36.617. Portanto, Q total é igual a 4.900. 41.517 calorias. Está aí a resposta. Uma boa questão, né? Para começo de jogo, para um esquenta da nossa aula, é uma excelente questão. Tá certo? É isso aí, turminha. Bonito, né? Também acho. Alguma pergunta? Posso passar para a próxima questão? Muita gente acertando a questão, eu fico feliz. Então vamos lá. Next, the question. Divirtam-se com essa questãozinha aqui. Vamos lá, alguém com resposta? Bom, então vamos lá. Um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius. Bom, então de cara já me deu aqui a massa, né? Vamos grifar isso aqui. Ele me deu a massa, que é 20 gramas. Temperatura inicial 160 graus Celsius. Colocado em 28 gramas de água. Inicialmente a 30 graus Celsius. Qual será a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? Interessante. Interessante. Então, eu vou chamar essa quantidade de calor que a água ganha aqui, ó, de Q1, e quantidade de calor que o broche perde, Q2. Então, no meu sistema só tem prata e água. Então, vamos trabalhar com isso aqui, ó. Q1. Aliás, deixa eu fazer diferente. Deixa eu tirar os dados aqui. Broche prata, prata representado pelo símbolo Ag na tabela periódica. Massa, 20 gramas. Temperatura inicial, 160 graus Celsius. É colocado em água, em 28 gramas de água. Inicialmente a 30 graus Celsius, temperatura 30 graus Celsius. Qual será a temperatura de equilíbrio térmico? Então vamos lá. O que nós sabemos? Q1
mais Q2 é igual a zero. Por que eu posso afirmar que é igual a zero? Primeiro, ele está me falando que só está trocando calor entre o broche e a água. Então, esse sistema permite troca de calor apenas entre esses dois corpos. Então, a soma do calor trocado é igual a zero. Então, quem é Q1? Eu chamei Q1 da água, não foi? Então, massa da água, calor específico da água, variação da temperatura da água. Massa da prata, calor específico da prata, variação da temperatura da prata, igual a zero. Vamos fazer uma legendinha aqui, ó, água, prata. Então, ficou massa da água, 28, calor específico da água é 1, variação da temperatura da água, θ menos 30, θ menos 30 mais massa da prata, 20 gramas, calor específico da prata, 0,056, 0,056, variação da temperatura da prata, θ menos 160. Essa soma vale zero. Então, aqui eu tenho 28, que multiplica θ menos 30, mais 20 vezes 0,56, dá quanto? 20 vezes 0,056. Dá 1,12. Quanto? 1,12, né? 1,12. Uhum. 1,12, que multiplica θ menos 160. Isso aqui é igual a zero. Então, eu tenho 28 θ menos 28 vezes 30, 840, mais 1,12 θ, menos 1,12 vezes 160. 179,2. Isso. 179,2 é igual a zero. 28 θ com 1,12 θ, 29,12 θ. Perfeito? Igual 840, vai para lá positivo, 179,2 vai positivo. Então, eu tenho 29,12 θ igual 840 mais 179,2 é igual 1019,12. Deixa eu fazer isso de novo aqui. 840 mais 179,2. É isso aí. 1019,2. Então, θ é igual 1019,2, que divide 29,12, que dá um número lindo que é 35. Você faz umas contas horrorosas dessa para encontrar um número bonitinho desse, né? Isso que eu chamo de uma questão bem pensada. Bem pensada mesmo. Ué, se não admitir as trocas de calor, não tem como fazer a questão, mãe. A questão fala justamente disso, admitir trocas de calor, ué. Se não tiver troca de calor, não tem como trabalhar, não é calorimetria. Agora, eu acho que você quis perguntar se admitir que trocasse calor com o meio externo, aí ele teria que me dar mais informação. Poderia falar assim, que admitindo que ele perde 30% da energia. Eu pegava isso aqui tudo que eu fiz e multiplicava por 0,7.
Porque se perde 30, sobra 70%, entendeu? Aí, ó, muita gente encontrando aí 35, 35. Um ou outro aí errando em conta. Reveja as contas aí, quem errou. Pode avançar? Quando vocês não respondem, se pode avançar, eu vou melhorando o negócio aqui pra gente. Então, vou fazer um chuveirinho aqui para você poder lembrar. Beleza? Então vamos lá, vamos avançar. 35 graus Celsius é a nossa resposta. Essa questão agora também é muito bacana. Ela envolve calorímetro, né? Tempo que a gente não faz uma questãozinha envolvendo calorímetro, né? Tá aí a vantagem da gente ter um tempo para poder revisar a matéria. Lembrando que capacidade térmica, vamos fazer um lembrete aqui, ó, lembra do nosso cantinho da revisão? Cantinho da revisão. Como é que é a capacidade térmica? É quantidade de calor sobre variação de temperatura. Como que o calorímetro participa das trocas de calor? Através da capacidade térmica, que é igual a C delta teta. Divirta-se. É isso aí, Vinícius. Muito bem. Ainda bem que você descobriu onde é que você errou. Vamos lá então, Sofia. O que é o calorímetro? O calorímetro é uma garrafa, é um recipiente. Ele é o local onde ocorrem as trocas de calor. O calorímetro pode ou não participar das trocas de calor. Se ele não participa, quem troca calor é somente quem for colocado lá dentro. Quando ele participa das trocas de calor, o calorímetro também troca calor. Ele ganha ou ele cede calor para o meio. Como que mede a temperatura? Dentro do calorímetro, Sofia, tem um termômetro. E é esse termômetro que vai registrar para nós a variação de temperatura. Entendeu o que eu quis dizer? Ele vai registrar essa temperatura quando atingir o equilíbrio térmico. Então não tem como saber quanto que ele estava antes? Tem, pode me falar. Ele pode me falar. Aqui agora ele me falou, ele está a 10 graus Celsius. Um calorímetro de capacidade térmica inicialmente a 10 graus Celsius. Nesse caso, o calorímetro, a vasilha, o recipiente, vai trocar calor com o líquido. Se ele não trocasse calor, o líquido ficava sempre à temperatura dele, que estava
No caso, a galera está encontrando aqui 54 graus Celsius, por exemplo. Não estou falando que essa é a resposta, mas só para pegar o valor que os meninos colocaram para mim. 4 Entendi. pessoas com 54. Entendeu, menina? Vamos fazer? Então, ele me deu a capacidade térmica do calorímetro. Calorímetro. Capacidade térmica dele é 8. Cal por grau Celsius. Temperatura inicial, 10 graus Celsius. São colocados um líquido a uma temperatura, uma massa de 200 gramas de um líquido, calor específico 0,4. Cal por grama grau Celsius. Verifique que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus Celsius. E que é a temperatura inicial do líquido. Então tá, ué. Beleza, vamos trabalhar com isso aqui. O que eu sei? Que a soma das trocas de calor vale 0. Vou escrever aqui no canto, Q1 mais Q2 vale 0. Quem é Q1? Vou falar que Q1 é do calorímetro, vou desenhar aqui, ó, e o Q2 é do líquido. Então, é capacidade térmica vezes variação de temperatura mais massa do líquido, calor específico do líquido, variação de temperatura do líquido. É igual a 0. Minha capacidade térmica é 8. Variação de temperatura do calorímetro, 50 menos 10. Final menos inicial, mais massa do líquido, 200. Calor específico do líquido, 0,4. Variação de temperatura, 50. Menos θ é igual a 0. Então, isso aqui é 8 vezes 40, mais 200 vezes 0,4 é 20 por 4, dá 80. Que multiplica 50 menos θ é igual a 0. Então, aqui o que vai virar? 4 vezes 8, 80 vezes 50 e 80 vezes θ. Então, ficou 4 vezes 8, 32, com 0, 320, mais 5 vezes 8, 40, com 2 zeros, 4.000, menos 80 θ, isso mede 0. Então, ficou 80 θ igual 4.320. Então, é a mesma coisa eu escrever 8 θ igual a 432. Θ é igual a 432 que divide 8, 54 graus Celsius. Está aí a resposta. Boa questão, né, pessoal? Eu também achei. Muito, muito, muito boa mesmo. Alguma pergunta? Divirta-se com essa questãozinha aqui.
Muito bem, Suguri. Muito bem, muito bem. Arrasou, hein, mano? Show de bola. Muito bem, Júlia. Certinho, Larissa. Muito bem, Pericoli. Vamos fazer? Olha, André, você esbarrou aí ou quer fazer uma pergunta? Esbarrou, né? Então, vem cá. A figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de água. Perdão, de uma substância hipotética. Muito bem, André, muito bem, Ana. Aí ele vira para mim e fala assim: inicialmente 15 graus Celsius no estado sólido, em função da quantidade de calor que esta recebe. Determine o valor aproximado do calor latente de vaporização dessa substância. Olha só, crianças, o que eu sei? Olha, a questão não tem desafio nenhum. Você tinha que lembrar que isso aqui, se ele começa no estado sólido, ele não falou, então aqui é sólido. Aqui é um sólido virando líquido. Aqui é líquido. Aqui é um líquido virando vapor. E aqui é um vapor. Então ele pediu qual é o calor latente de vaporização. Onde ocorre a vaporização? Ocorre aqui, ó. Essa etapa. Bem aqui, ó. Como é que eu vou calcular isso? A quantidade de calor é igual a M vezes L. Ele começa em 11 mil, termina em 15 mil. 15 mil menos 11 mil, 4 mil. A massa são 200 gramas. Calor latente. Calor latente é 4 mil, que divide 200. Meu calor latente é 40 sobre 2, que é a mesma coisa eu escrever 20 cal por grama. Letra B é a resposta. Fácil, não foi? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É isso aí, Brunão. Muito bem, muito bem. Que bom que você achou eu. Fácil, não é? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Já imaginou se o aluno chega para essa questão e ele não sabe reconhecer o gráfico? Ele não sabe onde é que é sólido virando líquido, onde é que é líquido virando vapor? Uma questão que é de graça, ele não faz. Gente, eu não estou inventando questões, isso aqui é nessa prova, dessa instituição aí, em 2019. Entende? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quanto vale o calor específico no estado sólido? Quanto vale o calor específico no estado sólido? Será que nós damos conta de calcular isso? Faz para mim. A questão acabou, já resolvi a questão. Eu estou extrapolando. Estou fazendo uma coisa a mais. Estou explorando mais da questão. Que é uma boa pergunta essa também. Obrigado, Everton. Quanto vale o calor específico no estado sólido? Ah, vamos fazer isso? Como é que eu calcularia o calor específico? Aliás, primeiro, vamos lá no estado sólido? É aqui que é o estado sólido, não é? Ah, o que eu sei do estado sólido? Eu sei a massa? Sei, a massa é 200, não mudou nada. Eu quero o calor específico. Eu sei a quantidade de calor que ele absorve no estado sólido? Sei. Ele não saiu de 0 para 2.000? Então, o que é 2.000? Olha que interessante, 2.000 cal. E a minha variação de temperatura eu sei? Sei. 35 menos 15? 20? Ué, então vamos brincar aqui. Q igual a M
C delta θ, o Q é 2.000, a massa é 200, o calor específico eu quero saber, e a variação de temperatura é quanto? É 20. Olha que interessante. Isso aqui é 2 vezes 10 a terceira. Isso aqui é 2 vezes 10, 1, 2, 3 a terceira, vezes 2, vezes calor específico. Olha 2.000 indo embora. Olha esse 2.000. Vai embora com esse 2.000. O que está sobrando? 1 igual a 2C. Meu calor específico é meio cal por grama grau Celsius. Calor específico em que fase? No estado sólido. Beleza, né, gente? Bom, né? Por que eu pedi isso? Para a gente poder explorar outras possibilidades. Muito bem, Sofia. Muito bem, Emmanuel. Muito bem, muito bem, muito bem mesmo. E o mesmo jeito, se eu quisesse perguntar qual que é o calor latente de vaporização, seria Q igual a M vezes L. Perdão. O calor latente de fusão. Quer pegar aqui, fusão. A fusão ocorre, não é aqui? Quem que é o Q? O Q é 6.000 menos 2.000. 4.000, a massa, né? 200. Vezes L. Quem é o calor latente de fusão? 4.000 por 200 é 40 sobre 2, que dá quanto? 20 cal por grama. Então dá para explorar trem demais essa questão, dá para calcular muita coisa. Por que eu estou falando isso? São outras possibilidades de perguntas para uma questão igual essa. Certinho? Segundo ano, meus queridos, olha que coisa interessante. Como o tempo passa rápido, quanto nós nos divertimos. Tranquilo? Olha só. Estou encerrando sempre, né, com o nosso querido Minutos de Sabedoria. Cara, são 40 minutos rápido, né, gente? Eu nem vejo passar. Espero que você também não. E na nossa lição de hoje foi o 147. Não, vou para o 146. Acho que já li o 147. Cuide bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carne nem de bebidas alcoólicas. Não se esqueça também que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros. Faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem, é também de sabedoria. E esta você encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Crianças, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela presença marcante aí de 70 e tantos alunos. Muito agradecido. Vida longa e próspera a todos. Até o nosso próximo encontro. Tamo junto amanhã na nossa aulinha de óptica geométrica. Valeu, crianças. Obrigado por tudo. Já eu subo a aula. Jovem Everton, muito obrigado pela atenção e pela assistência.